Boa tarde para você que está ouvindo a nossa rádio comunitária Mairi FM. Nesse momento, aqui no Jornal do Meio-Dia, vamos realizar uma entrevista com a secretária municipal de saúde de Mairi, Bahia, Silvia Carneiro. Ela já está presente aqui em nosso estúdio e eu gostaria de desejar para você, Silvia, uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, telespectadores. Queria te parabenizar pelo Dia do Trabalhador também. Muito obrigado. E para mim é especial hoje estar aqui porque trabalhando, dia de hoje, o que seria uma folga, e para mim é especial porque eu faço o que gosto. Então, toda vez você acordar e fazer o que gosta é sempre um prazer. Então, eu sou trabalhadora de saúde, da área da saúde, e o que me dá muito prazer em trabalhar. Acordo às vezes, sem dormir, sem dormir direito, mas com a disposição de fazer o melhor. Então, nesse Dia do Trabalhador, o que eu deixo até de recado para todos é que você faça aquilo que você gosta, que tenha prazer naquilo que você faz. A partir do momento que você faz aquilo que gosta e tem prazer, todos os dias a acordar e fazer o que te propõe o dia, a vida se torna bem mais leve. Então descubra o que há melhor em você, que às vezes você tem um trabalho, tem a diferença entre trabalho e emprego, eu tenho um emprego que você não está muito satisfeito naquilo que você gosta, você tem que repensar e se remodelar como trabalhador. Então o que é que eu mais gosto, o que é que eu gosto de fazer? Nisso que eu mais gosto, como é que eu posso trazer isso para o meu trabalho, para não ficar, de certa forma, pesado o seu dia e aquilo você ter outras consequências. Então eu gostaria de agradecer sempre a Deus, a minha família, a gestão Jobope e Gustavo, e eu tenho muito a agradecer e parabenizar a minha equipe de trabalho. Eu te digo assim, não só da Secretaria de Saúde, que hoje que está à frente, também o do hospital Luiz Eduardo Magalhães. Então, toda a equipe que está à frente no combate dessa pandemia, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar pelo seu dia. Também, para todos os servidores públicos, no qual eu tive o prazer de ingressar no serviço público em 2009 e que realmente me deu uma grande satisfação a trabalhar no serviço público. Eu acredito no serviço público e luto todos os dias para que a gente faça o melhor em relação a isso. Então, aos comerciantes, aos trabalhadores rurais, a quem está distante, a quem está trabalhando nesse momento, minhas felicitações no Dia do Trabalhador. Ô Silvia, e é claro que no nosso trabalho sempre tem desafios, mas nos últimos tempos o seu trabalho tem sido muito desafiador, eu acredito. Não é verdade? Sim. Está sendo um desafio para todo mundo, viu, Diego? Eu trago também para a Secretaria de Saúde, para as pessoas também, se remodelar, se reconstruir, como pessoa em várias atitudes em relação ao coronavírus. Então, a gente tem trabalhado incansavelmente, mas foi uma coisa que eu acabei de falar. Quando a gente faz o que a gente gosta, isso faz com que a gente pense em novas formatações, em novas formas do combate em relação a esse vírus que é o coronavírus. Então, muita gente não entende, aí às vezes fica perguntando o que é que está sendo feito, o que é que a Secretaria está fazendo, o que é que a Prefeitura está fazendo. E a gente tem feito muita coisa, durante esse período, e a gente diz que a cada decreto é uma ação, Tem ali no decreto, tem todos aqueles artigos, ali está delimitando cada ação que a gente deve fazer. Como não tem nada pronto, às vezes quando a gente tem alguma implantação de uma política pública, ou às vezes alguma outra formatação, a gente estuda antes, A gente discute com as outras pessoas, Faz um espaço de estudo para que a gente que a gente implante esse novo serviço,
Então, antes, por exemplo, de eu implantar uma nova equipe de saúde da família, a gente faz um projeto, estuda o projeto, vê quantas pessoas a gente vai colocar, de como vai funcionar. Só que o coronavírus não deu esse tempo a gente. Né? Não tem esse tempo que a gente possa discutir, reformular um projeto e que possa fazer. Ver a melhor ação através de experiências e o que tem escrito na literatura e colocar a ação. Então, o que é que a gente tem de mais concreto até hoje? É a questão do distanciamento social, né, de você dar 2 metros do isolamento social, por isso que a gente coloca o fica em casa, se precisar sair. E no último decreto até, né, que a gente colocou, que eu vim aqui conversar contigo, foi bem polêmico em relação a isso. Por exemplo, a utilização da máscara. A gente vê... e a máscara é uma forma de barreira de contaminação do vírus. E a gente vê algumas pessoas usando, outras não. Isso vem questionando muito. Algumas pessoas que obedecem aquilo que está no decreto e outras não. Então, primeiro eu quero agradecer a essas pessoas, né, que através do cuidado para si, porque ali eu estou dizendo para as pessoas se cuidarem. Então, quem não se cuidar, na verdade, está mais propenso a ter a Covid-19, que é a doença, né? E também proliferar a questão do vírus. Não sei se, acho que foi na nossa primeira entrevista, você me perguntou o que é que a gente pode fazer em relação aos comércios que não estão obedecendo e as pessoas que não estão obedecendo. Aí eu contei a história de como surgiu o coronavírus, né? Então, um médico na China, ele identificou que tinha um vírus diferente e... na China, ele chegou até a ser condenado, como se estivesse disseminando algo incorreto ou algum tipo de mentira. E ele acabou sendo condenado e hoje a gente tem uma pandemia porque naquele momento ele não foi escutado. Né? Eu sei que todas as pessoas têm que tomar a sua decisão, mas tem que pensar que a sua decisão interfere na vida do outro e na sua vida. Então eu peço muito que isso seja repensado. Muito bem. Inclusive... andando pelas ruas da cidade, nos últimos dias, tenho visto que tem alguns comerciantes, sim, que estão usando as máscaras, respeitando este decreto, né, que obrigou o uso da máscara, e também pensando na saúde pública, mas tem outros que não estão usando, né? Então, é bom que repense essa atitude para evitar o contágio, tanto deste comerciante, quanto também dos seus clientes, né? E, Silvia, ainda falando sobre o Dia do Trabalhador, já que vivemos um momento tão difícil, que falamos tanto sobre esse problema que tem nos trazido grandes dificuldades, mas eu quero, nesse primeiro momento do nosso bate-papo, ainda trazer um assunto mais light. Eu gostaria de saber, hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, você disse que gosta do seu trabalho. Você está trabalhando com saúde pública, é um sonho de criança, porque quando eu era criança, eu pensava em ser muitas coisas. Eu quero saber se você, desde criança, você já sonhava em estar atuando aí na saúde pública, na área da saúde. Diego, eu acredito muito em destino, sabe? E aí você vai fazendo algumas ações que vão indo para um outro caminho. Eu não sei, eu já me perguntei algumas vezes também, porque minha família sempre foi inserida em ações da comunidade, eu também sempre fui inserida em ações que envolvem muitas pessoas. Então, a nossa casa, desde quando eu tenho um entendimento como pessoa e como profissional, é uma casa que sempre teve muitas pessoas, que sempre foi uma casa que se teve um vínculo de alguém que precisasse, sempre fosse lá. Então, eu lembro de meu pai, ele tinha um carro chamado Fogosa até, que era uma D10 laranja, e ele tinha aquele carro que subia e descia, e todas as vezes que a gente ia para a zona rural, né, que minha família sempre teve uma propriedade ali no Angico, hoje não mais, e todas as vezes que a gente saía para o Angico, meu pai dava muita carona, né, e as pessoas sempre agradeciam bastante. A gente mesmo na nossa fazenda, alguém que tivesse doente, que precisava enterrar, que precisava ir para algum lugar, sempre estiveram na nossa casa solicitando um certo tipo de ajuda.
Meu pai também teve um caminhão de água, e eu lembro isso, para mim é é uma memória tão viva, que a gente ia para aquele rio de Manguinhas pegar água, e as pessoas não tinham água, antigamente não tinha o exército dando água, né? E ele tinha um caminhão de água e a gente enchia, antes de chegar lá na roça já tinha distribuído no caminho inteiro. E aquilo para mim como criança era tão divertido, porque ir ao rio era interessante, né? Foi naquele poço ali de Manguinhas que a gente aprendeu a nadar, que meu pai pegava a gente, jogava, chamava de Poço dos Homens antigamente. E a gente aprendeu a nadar para atravessar o Poço dos Homens, né? E ele sempre estava ali do lado e a gente recolhia aquela água. E a gente sempre teve esse contato com o público em si, né? Com as necessidades que as pessoas tinham naquele momento, né? No período da Semana Santa também, meu pai sempre distribuía aos trabalhadores a questão do peixe, de roupas, e a gente que ia comprar, a gente que fazia o pacote, a gente que saía nessas ações. Minha mãe também, sempre envolvida com algumas ações sociais, né? E uma delas foi a questão da creche, que funcionava antigamente numa casa bem pequena ali na Suzete, e a gente acordava cedo e ia para lá também, para ver todas aquelas ações, as mães levando. Por isso que eu te digo assim, eu acho que foi um destino assim, que foi trilhando a gente durante esse período. E aí, quando eu tive o meu primeiro emprego, foi no setor público. E talvez esse contato com essas pessoas, né, e conhecer essas realidades que foram criadas dentro da minha própria casa, me despertou, né, não sei, essa vontade de lutar pelo serviço público e pela coletividade em si. Então, quando eu comecei a estudar, eu sou formada em fisioterapia, e isso às vezes me emociona, e toda vez na faculdade se falava muito em fisioterapia, você estudar o músculo e aquele exercício para aquela pessoa que necessita de um fortalecimento muscular, né? Então era olhado isso em determinadas outras coisas, e um dos meus principais estágios, eu achava que eu iria gostar de trabalhar com oncologia, que era câncer, e eu fiz um estágio voluntário lá no Aristides Maltês. E eu comecei a trabalhar com assistência, promovendo exercício, aí daqui a pouco eu disse, eu não quero fazer isso, né? Não é só o exercício. Então eu chegava no leito do paciente, perguntava, o que é que você quer fazer hoje? Eu quero dançar, então vamos levantar e vamos dançar. O que é que você quer fazer hoje? Eu quero conversar. Eu sentava e conversava. Isso começou a despertar, né, com o meu professor, dizer, Silvia, você dá para trabalhar com ações de prevenção. Então, dentro da fisioterapia, é uma coisa que a gente precisa estudar e botar mais em prática, as ações de prevenção. E aí ele conversou com outro professor e eu fui para uma comunidade, que era o Candial. E fui começar a fazer atividades de casa em casa, identificando, por exemplo, pacientes com AVC. Então, o paciente com AVC não é só fazer exercício físico, às vezes ele está com um lado ali paralisado e as pessoas assistem televisão do outro lado que você tem um movimento. Então, você tem que colocar a televisão para estimular o lado que é paralisado. Então, às vezes eu chegava na casa das pessoas e fazia uma reforma. Vamos lá, vamos limpar aqui, vamos mudar a posição da cama. E aí as minhas ações eram mais essas que a gente chama de atividade de vida diária, do que praticamente ali fazendo um alongamento. Então, vamos fazer um feijão hoje. Para uma mulher que é dona de casa, ela sentia falta de fazer o feijão. Então, catar o feijão é um tipo de exercício que fortalece muito. E eu comecei a criar gosto por aquilo. Saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação em saúde da família, e por mais que eu venha conversando com você, uma das minhas principais ações, eu reuni com os agentes comunitários, e com os agentes comunitários eu fazia atendimento domiciliar. Não era num ambiente de fisioterapia com aquelas macas e com aqueles aparelhos, era a orientação mesmo, que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite, e toda semana eu tinha entrevista numa rádio dando essas orientações. Então, fui trabalhar nesse município, fiquei uns 4 meses nessa ação, quando eu fui convidada para trabalhar na gestão. Né? Eu acho que foi por isso, por ter esse conhecimento de como as pessoas vivem, né? De estar mais próximo. Então, eu saí da faculdade e fui trabalhar dentro da casa das pessoas. E dentro da minha casa tinha também a experiência com outras pessoas, né? Então, eu acho que toda vez que a gente tomava uma decisão como gestor, né? E alguma ação que a gente deveria fazer, tudo isso era pautado, sabe, Diego?
Então, isso, pensando assim, refletindo, foi uma pergunta até profunda que você fez, eu acabei falando demais, mas eu creio que isso me dá uma satisfação muito grande, em saber que naquele momento eu ajudei a pessoa, eu mudei o contexto e que ele hoje vive melhor. Então, a fisioterapia tem muito isso, eu digo, só entende a fisioterapia e respeita a fisioterapia aquele que precisa dela, né? Muito bem. Uma ótima resposta, por sinal. E vamos dar sequência à nossa entrevista. Agora sim, vamos entrar nesse assunto tão complicado, mas é o assunto do país inteiro, do mundo todo, né? A pandemia. E a pandemia traz novos desafios. Eu gostaria de saber quais as ações que serão realizadas para enfrentar esses desafios e que na oportunidade você explicasse este novo decreto que foi publicado. É interessante quando você questiona os novos desafios, que traz para a nossa realidade como trabalhador de saúde também. Então, uma coisa que a gente já estava estudando, que estava parecendo uma coisa meio mecânica, né, o próprio atendimento. Então, todo dia é dia de hipertensão diabético, então ele vai analisar a sua saúde, vai renovar sua receita, ele vai lá pegar a sua medicação e vai para sua casa. Isso. Né? Não era assim a rotina diária, às vezes, da unidade de saúde da família, a rotina diária do secretário também. Então, existia uma rotina. Só que hoje a gente não pode deixar de dar atenção a esse hipertenso, a esse diabético, a esse cardiopata, e não pode ter tanto contato quanto a gente tinha antes, né? O contato físico, de você olhar, de conversar, de falar com essas pessoas. Então, a gente já vem promovendo alguns estudos, né, de como fazer o atendimento a essas pessoas, né, às vezes, essa semana a gente estava repensando uma forma de ir na porta das casas da pessoa e fazer o atendimento que a gente chama de peridomiciliado lá de fora, né, ver como é que você está, para não ter contato com as unidades de saúde. Então, isso é um novo desafio para cada trabalhador de saúde. Novas formas de se produzir saúde, né, diante de todas essas orientações de distanciamento, porque a saúde é um trabalho de muito contato, né? Você está ali próximo, a pessoa, o dentista mesmo, quando abre a boca e quer olhar a sua boca lá dentro, mesmo que às vezes tem um espelho, ele baixa e fica muito próximo de você, e aquilo ali leva a muito contato, né? E a gente está repensando, reestudando essas novas formas de se fazer prevenção e do atendimento. Mas, para além dos novos desafios que traz para a gente e que a gente solicita e que também a gente está colocando no decreto, a questão dos cultos religiosos, né, que as pessoas têm a questão da saúde espiritual, né, e as pessoas utilizam o templo como aquele momento de fortaleza, e a gente tem que repensar como é que a gente pode fazer isso. E sabe por quê, Diego? Saúde é além daquelas características físicas, né? E que a gente que acredita em Deus sabe que tem outras interferências. A gente chama tecnicamente de determinantes sociais de saúde, né? A gente chama de DSS. Então, tem algumas coisas na sociedade que interferem na sua saúde. Tem algo na sua casa, o ambiente interfere na sua saúde. Por que esse período a gente inicia a campanha, por exemplo, de vacinação da influenza, da gripe? Porque é um período que está mais frio, né? Quando está mais frio, tem mais umidade dentro das suas casas, né? E aí as pessoas ficam mais gripadas nesse período. Então é interessante que é recomendado que as pessoas abram mais as suas janelas, as suas portas, que tem gente que quer limpar a casa e quer deixar fechada para a poeira não entrar. Não tem muito isso? Entendi. Então a gente tem que realmente abrir, o ar tem que entrar, o sol tem que entrar, né? Então a gente tem que de vez em quando realmente pegar aquele sofá, o colchão que você dorme e botar do lado de fora, né, para realmente tanto o ar quanto o sol bater e não ficar num ambiente muito úmido. Tem muita gente que bota muita coisa debaixo da cama também, sapato, e todo sapato que chega em casa também leva a sujeira da rua para dentro da sua casa, né, leva vírus também para dentro da sua casa. Então, durante esse período, a gente tem que realmente repensar. A gente fala assim, os novos desafios não traz para o trabalhador de saúde também, é para a gente. E toda mudança de comportamento é difícil, tipo, tirar o açúcar da sua vida é difícil, tirar o sal da sua, né? Para quem não pratica atividade física, começar a fazer é difícil,
né? Então, todo tipo de mudança de atitude é realmente difícil. Usar máscara todos os dias é difícil para quem não tem costume de estar saindo na rua, mas é uma medida de proteção para a sua saúde, como a gente já tinha falado, a questão do autocuidado. Muito bem. E o bate-papo com Silvia sempre é muito interessante, porque ela traz informações que esclarecem muitas coisas para nós. Eu tenho certeza que você que está em casa nesse momento, talvez tenha o costume de colocar várias coisas embaixo da cama mesmo. E está vendo aí que pode causar problema, né? Que não é bom. Inclusive também a prática das pessoas tirar o sofá, o colchão de dentro de casa para colocar no sol. Eu pensava que era um costume do pessoal de mais idade, né? Algo até cultural, mas vejo que isso é essencial. Sim. Muito bem. E o que a senhora tem a falar deste novo decreto? Tá. A gente vem fazendo reuniões constantes. A gente fez reunião com o comitê do Covid-19 essa semana. A gente fez reunião com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e um representante dos feirantes também, para atentar para o trabalhador rural. Eu sei que a maioria dos trabalhadores fazem na parte externa, né, na parte de casa, não tem muita aglomeração, mas a gente precisa fazer algumas recomendações. Tanto na hora da colheita do trabalhador rural, para quem faz a colheita, né, não ter muita gente, você dá o distanciamento de um para o outro, porque às vezes a gente vê a família, como é de costume, na porta de casa, debulhando feijão, batendo feijão, e fica todo mundo sentado, bem próximo um do outro, né? E às vezes, quando a gente debulha o feijão mesmo, fica muita sujeira debaixo das unhas, né? Então, o que a gente está pedindo é exatamente que as pessoas tenham esse cuidado, né? De lavar as mãos antes da colheita, que dá o distanciamento entre as pessoas dentro da sua casa. E uma coisa que é interessante se falar, viu, Diego, é que muita gente não usa o hipoclorito de sódio para limpeza. Então, às vezes você vai limpar um banheiro ou vai limpar o ambiente onde você vai botar a colheita, né? Se você botar dentro de um quarto, aquilo tem que ser esse ambiente, ele tem que ser limpado com hipoclorito de sódio. Hipoclorito tem várias marcas no mercado, no supermercado, o pessoal fala que boa, é Dragão, é Brilux. Então, nesse decreto que a gente vai colocar, a gente diz qual a quantidade que seja desse hipoclorito com a água, né? E que as pessoas têm que lavar com mais frequência esse local. Uma coisa que a gente pontua, a pessoa que limpa a casa. Então, às vezes, limpa o chão e depois limpa o teto. Então, assim, você vai limpar o teto todo dia, você limpa, passa o teto e depois vai para o chão. E para desinfecção tem que usar o hipoclorito de sódio. Que às vezes a pessoa lava o banheiro, lavou tudo, né, e utiliza só o cheirinho. Aí bota o cheirinho para ficar cheiroso. E não utiliza o hipoclorito de sódio. Então, isso não desinfecta, entendeu? Então, assim, aquele carro que você transporta esses materiais de trabalhador rural para vir para a feira, né? Tem uns que transportam em caçamba, aquilo tem que estar limpando sempre, né? A sua mão também tem que higienizar com mais frequência quando você pega nesse produto. Então, esse decreto que vai sair agora em segunda-feira, ele pontua tudo isso, né? Tanto a venda do produto, muita gente está falando, por exemplo, da feira. Então, quando você chega na feira e vai comprar o produto, você toca no produto. Eu vou pegar a manga e toca, aí vem outro e toca. Então, o que a gente estava solicitando, até no decreto, quando a gente chegou a conversar em reunião, é que sejam todos embalados e que a pessoa compre a embalagem agora. Muita gente, antes de comprar o produto, quer provar. Então, pede para cortar e deixa eu ver se está prestando e come aquilo ali. Eu conheço pessoas que chegam na vasilha que tem a farinha, pegam um pouco de farinha e jogam na boca para ver se a farinha é boa. Exato. É uma prática que não deve acontecer. Não deve acontecer, porque isso daí realmente prolifera mais rápido. E é nesse decreto que a gente pontua qual o papel tanto do vendedor quanto do consumidor. Então, muitas vezes ali as pessoas tossem, e é o que a gente fala assim, a feira livre é um ambiente cultural. Então, as pessoas vão para a feira, às vezes, não só para a compra dos produtos, vai para encontrar alguém, conversar com o feirante, ver aquela pessoa que você não viu mais tempo, e aí a feira fica cada vez mais demorada, né? Verdade. Então, assim, porque as pessoas ficam conversando. Então, é um ambiente cultural a feira. Né? E a gente foi uma das coisas que a gente conversou também. Só que a gente, nesse momento de pandemia, a gente orienta que
não se faça isso, né? Que não toque no produto, que não prove o produto, porque isso daí a gente prolifera o vírus mais rápido. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. O do consumidor, uma coisa que o feirante trouxe pra gente, que eu achei interessante, é que muitas vezes a pessoa chega na banca para comprar e não sabe o que comprar. Ah, eu não sei quanto de tomate eu vou pedir, eu não sei quanto de cebola, e ele fica ali conversando e acaba aglomerando mais pessoas na banca, né? Então, quanto mais pessoas aglomeradas, que foi uma dificuldade que a gente teve na última feira, a gente teve um bom distanciamento entre uma barraca e outra, mas nas barracas aglomerou. A pessoa não estava respeitando o distanciamento. E o feirante, ele falou isso claro, às vezes as pessoas demoram tanto na barraca porque não sabem o que vai comprar ainda. Claro que sai nem compra, né? E é uma coisa que a gente falou do planejamento, lembra de você sair com sua lista. A lista, pronto. Você tem que sair com sua lista para se tornar mais rápido, até porque a feira diminuiu o tempo, né? Então, como diminuiu o tempo, aí é que a gente fala que é um novo desafio, um novo costume a ser feito para a população em geral. A gente também traz nesse novo decreto a questão da febre aftosa, né? Como vai ser a vacinação, o cuidado de pegar a vacina, a questão da limpeza também, né, dos utensílios que vão ser utilizados na vacina. A gente fala também da forma da ordenha manual e mecânica, como você deve lavar suas mãos, né, que cuidado você deve ter, né, na produção do leite, né, a questão da limpeza das facas, que tem que botar também no hipoclorito, ter cuidado para não utilizar aqueles cabos de madeira, né, porque a madeira ele realmente tem uma concentração que a gente não consegue, então que seja de alumínio. Em relação também à venda de produto animal, né, que por exemplo tanto o leite quanto a carne também, então as pessoas têm que utilizar o jaleco, que isso na verdade já é preconizado, a questão da limpeza do local, vassoura que bota para limpar não pode ser de cabo de madeira, a faca não pode ser do cabo de madeira, né, a utilização de gorro, de óculos, então tudo isso o decreto vai ser contemplado. Então segunda-feira, né, a gente já decreta, já coloca essa questão a ser pontuada e a gente vai repassar também para os comerciantes, né, antes de retornar à feira. Então a gente precisa desse tempo, que é na próxima semana, de dar todas essas informações aos comerciantes para o retorno da feira. O que a gente tinha conversado do retorno da feira é aumentar o tempo da feira, né, então seria quinta, sexta e sábado, em Mairi, e no Angico no sábado e no domingo, porque o Angico só tem um dia. Quem mora no Angico, se a feira tiver no sábado, pode ser no sábado à tarde, e no domingo tem muita gente da região, né, que é das Lajes, ali de Manguinhas, Uruçu, que vai muito para o Angico, então diminui o número de pessoas na feira. Então todas essas características já foram conversadas e estudadas, e o decreto vai trazer isso, e a gente vai precisar de um tempo maior sem feira, que é essa semana, né, e a próxima semana, até ter toda essa organização e que as pessoas entendam esse funcionamento. Então a gente não está na intenção de chegar lá, recolher o material, né, porque as pessoas não entendem, tá vendo lá, vem com a polícia e recolhe tudo. A gente não pode fazer isso de imediato, né, a gente chega, informa, né, notifica, aí ele preenche um documento com termo de consentimento que ele está fazendo uma coisa errada. Daquilo ali, a gente encaminha um documento tanto para a Polícia Civil quanto para o Ministério Público, dizendo que aquela pessoa tem essa responsabilidade, né? Então todas as orientações, a gente colocou o decreto, já fez a orientação, ele assinou um termo de consentimento. Após isso a gente pode recolher o material, não simplesmente chegar na mesma hora, está acontecendo aquilo lá, a gente dá uma orientação para depois recolher o material. Então a gente já deu a orientação que tinha que dar, né? As pessoas que vão aparecer com esses materiais agora, a gente vai ter que recolher. E é importante falar de forma bem clara, bem popular, que essas ações, essas medidas são pensando no bem da população, no bem de quem está em casa ouvindo a rádio nesse momento. É importante que as pessoas tenham consciência disso, entendam isso, que isso é para evitar que a pessoa venha adoecer, venha perder um ente querido, até porque, como você falou aí, estamos falando de costumes antigos, né? Exato. De algo cultural. A pessoa tem costume de chegar na feira e torcer o que há para ver se é do bom, né? Exato. Então, entre outras coisas, apertar a manga para ver se está boa ainda, se não está mole demais. E outros costumes. Tirar o leite, as pessoas têm aquele costume de
sem tomar essas medidas aí, sem seguir essas orientações. Então, é importante que as pessoas evoluam, né, nessa questão aí, para poder evitar um problema melhor. E com certeza, depois que passar esse momento, quando as pessoas aprenderem tudo isso, vamos viver muito melhor. Exatamente. Então, tu acabou contando uma coisa interessante aí, Diego, que às vezes a medida de prevenção não é tão visível para a população. Então, a gente está fazendo isso para evitar a doença. Eu sempre falei muito isso, né? Como profissional de saúde, a gente tem que evitar que adoeça. Não no momento que a gente adoecer, tentar tomar algum tipo de providência. Então, todas essas ações, as pessoas têm que ter ciência, né, do que você deve fazer para não adoecer. E nesse período de coronavírus, eu até vejo, às vezes, a publicação em mídia como se fosse importante ter um respirador, né, assim? Que aquele aparelho, se a pessoa precisar entubar, vai salvar a vida. Então, a gente vai esperar chegar lá? Não. O que a gente tem que fazer? É melhor medidas de prevenção do que remediar, né? E às vezes ter muito cuidado. Então a gente compra um respirador. Eu já vi algumas pessoas falando isso, né? Não é só a compra do respirador. O respirador ele não funciona sozinho, né? Tem que ter a bomba de infusão, né? Que é um outro aparelho. Tem que ter um medicamento para a pessoa, para sedar a pessoa, para poder salvar essa vida. Então são outras coisas que devem estar envolvidas que às vezes não chamam atenção. E eu vi algumas pessoas chegarem a me questionar e falar por que não monta uma UTI aqui em Mairi, né, para o Covid, específico para o Covid, por que não compra esses aparelhos? Então, pelo entendimento de sistema público, se a gente começar a internar esses pacientes de Covid no hospital regional daqui, a gente acaba transmitindo essa doença para outras pessoas do município. Então, aquele trabalhador que é do hospital, que a maioria é de Mairi, ele vai voltar para sua casa e vai contaminar um outro, se não tiver todas as medidas. Então, pelo porte populacional de Mairi, não cabe a UTI. A UTI é para a população acima de 100 mil habitantes, né, que deve ter ou que tenha características regionais. Então, o que a gente estuda, né, como experiência na China e o que o governo do estado está fazendo, como Salvador tem os maiores centros, então se for diagnosticado aqui, o paciente ser tratado lá em Salvador. Porque se ele permanecer aqui, a cada profissional que tenha contato, e os familiares vão querer ter contato, você transmite o vírus e tem uma maior probabilidade de propagação desse vírus no município. Então, os estudos e as implantações todas em Salvador é exatamente por conta disso. Então, você implanta num local só, porque se eu implantar isso em todos os municípios, a gente vai disseminar muito mais rápido o vírus, entendeu? Então, assim, pensar em respirador, pensar em UTI, nesse momento, para o município de Mairi, não é adequado. A gente tem que pensar na regionalização, né, de foi identificado esse paciente ser transferido. O que a gente pediu como fortalecimento para o hospital de Mairi é a implantação de novos leitos de equipamentos, como a gente chama de leito retaguarda. Para além do coronavírus, tem outras doenças, né? As pessoas têm infarto, né? Tem AVC. Então, na região de Jacobina, no qual pertence Mairi, foi solicitado por escrito um aumento do número de leitos para esses pacientes. Então, Jacobina, que é a macro, né? Deve ser a referência do Covid-19, e se algum paciente, por exemplo, de Jacobina, que precisar ficar mais tempo no leito, tem que ter um leito retaguarda. Então, tanto Mairi quanto Miguel Calmon, na nossa região, a decisão é que Mairi e Miguel Calmon seja esse leito retaguarda. Então, se Capim Grosso formasse um hospital específico para o Covid, o leito retaguarda para esses pacientes seria Mairi, e não Covid, entendeu? Então, é interessante a gente buscar esse tipo de conhecimento, e eu estou me colocando à disposição sempre, estou na secretaria todos os dias, né, para esclarecer algumas dúvidas. E o que é ruim, às vezes, é ver a questão de notícias falsas, né? A pessoa parar um tempo para escrever algo que é errado. Então, se você vê uma notícia, antes de ver aquela notícia, pesquisa, né? Vai lá nesses
sites de pesquisa e pesquisa se aquilo é certo, se é errado. Há pouco tempo a gente estava até conversando aqui, eu não sei o que leva uma pessoa a gastar um tempo, né, na verdade, de fazer uma notícia falsa para prejudicar o outro, né? Então, isso realmente deixa muito triste para a gente que está lutando para que o serviço público seja efetivo. Às vezes tem pessoas, né, que ficam puxando um pouco para baixo, né? Então tem que ter muito cuidado quando você dissemina uma notícia falsa. Tem que ter muito cuidado ao utilizar redes sociais, né? De estar gravando um áudio e às vezes a gente toma uma decisão e fala alguma coisa no nervosismo, né? E aquilo ali você pode sofrer essa consequência lá na frente. E o Covid-19 já tem lei dizendo isso. Se você publicar algo errado, se um profissional de saúde publicar algo que seja fake news, ele pode ser preso, condenado de 1 mês a 1 ano. E se isso é crime contra a saúde pública. Para o profissional de saúde, esse crime é maior ainda se você fazer isso. Por quê? Porque você subentende-se que você tem informações necessárias para não divulgar isso. Então a gente diz que realmente tem que ter muito cuidado. Diego, como notícia, estou trazendo aqui para você, né, que a gente também foi aprovado no Covid-19, né, e o gestor Jabop e Gustavo traz até uma nova novidade em relação a isso. Maíria, a gente implantou mais uma equipe de saúde da família, de 7 a gente tem 8, né? A unidade do Angico já está funcionando à noite, para quem não sabe, e a gente tem uma unidade que a gente está montando para sintomático respiratório. Então é aquela unidade do Coqueiro, né, onde funcionava a escola. Então quero agradecer à Secretaria da Educação, né, que a gente solicitou por escrito que seja doado aquele prédio para a Secretaria da Saúde e nos foi autorizado essa semana. Como nos foi autorizado, a gente vai entrar no processo de reforma, né? Até o dia 10 a gente pretende terminar isso ainda esse mês. A compra de equipamentos também a gente já está fazendo, né? Mesa, cadeira, suporte de soro, de todo o material, e assim, toda pessoa que tiver algum sintoma de gripe vai diretamente para essa unidade. Então a gente está preparando uma unidade de sintomático respiratório, né, que é a unidade, e posteriormente, passando tudo isso, lá vai ser uma unidade de atendimento. Ali naquela área do Coqueiro, pelo sistema que a gente tem mais ou menos 850 pessoas, né, e muita gente que vem ali da Estrelinha, do Teobaldo, acaba sendo atendendo na unidade do Dilton e vai ser atendido naquela unidade. Então vai ser mais uma unidade de referência para a população de Mairi. Então todos esses equipamentos foram solicitados, a gente também está comprando o teste rápido, né, para a gente ter essa capacidade hoje de testagem da população de Mairi. Hoje a gente tem uma quantidade de teste para profissional de saúde. A Secretaria da Educação, ela vai estar distribuindo cestas básicas a partir da próxima semana, né? Eu acho que isso já foi divulgado, por turmas, né? Então ela vai distribuir a partir de terça-feira, e a Secretaria da Saúde, a partir do dia 10 também, vai estar distribuindo kits de limpeza. Então os kits de limpeza vão ser para os pacientes do programa Melhor em Casa, alguns pacientes do CAPES, alguns pacientes que fazem tratamento fora do domicílio. Inicialmente, depois a gente vai fazer a questão da entrega de outras remessas do kit de limpeza para a população também de baixa renda. Então, assim, a gente está trazendo essas novidades que foram aprovadas no Covid, né, com o recurso que a gente está recebendo. Eu fiz um plano de aplicação de recursos que a gente também já aprovou. Eu vou também estar passando em outros setores para identificar novas ações que a gente pode estar fazendo. Então, desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de dar alguns esclarecimentos, e estou sempre à disposição no que precisar. Eu queria agora mandar um beijinho para minha filha, que está sempre me escutando. Ela está almoçando e ela fica me escutando. Maia, mamãe, eu estou chegando, né? Muito bem. E minha família também, minha mãe, meu pai, meus avós, aquele meio que clichê, né? Agradecer, porque nesse momento, quando a gente tem uma família bem estruturada, realmente nos ajuda a ter força para lutar. Então, eu agradeço a oportunidade, meus parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, e um agradecimento especial à equipe da Secretaria da Saúde e também ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Muito bem, agradecemos a secretária Silvia,
por ter vindo aqui trazer essas informações tão importantes para os nossos ouvintes. Um bate-papo que com certeza contribui muito para a nossa comunidade. E neste Dia do Trabalhador, parabenizar a Silvia por ser essa trabalhadora competente que desempenha um papel maravilhoso aqui em nosso município. E assim, abraçando a secretária, eu abraço todos os membros da equipe da Secretaria de Saúde de Mairi, todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, trabalhando de forma excelente aqui em nossa comunidade. Que Deus muito abençoe a todos, continue livrando de tudo que for ruim e muita saúde e muita paz. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Amém.